Aula 2 do curso de Estruturas de Madeira, no capítulo 4, Critérios de Dimensionamento. Bom, agora para o dimensionamento de vigas. A viga é um dos elementos estruturais mais frequentes, podendo-se mencionar a sua utilização em pisos, pontes, alguns componentes de estruturas de cobertura e peças integrantes de formas e cibramentos. Cibramentos, gente, as formas que se usa para as vigas e colunas de concreto. Nesse aspecto aí, veja que a gente viu de maneira genérica, estamos agora no dimensionamento de vigas, a particularidade. Como as vigas, como bem citado, são muito usuais, frequentemente usadas, ou como piso, você tem a viga que, além de ser viga, é piso, suporta as cargas sobre o piso. As pontes, como estão aqui, você pode ter vigas de pontes, aqui nessas vigas aqui entre uma coluna e outra. E também em coberturas de madeira. Então, é um elemento muito usual. E nós já sabemos o cálculo teórico dessas vigas. Vamos agora só usar para madeira. Já vimos lá em resistência dos materiais. Vigas são elementos solicitados por flexão simples, que pode ser reta ou oblíqua. Essa reta é uma viga normal, como vimos em resistência. E oblíqua é quando tem uma flexão um pouco lateral. Ou seja, uma peça, uma teça, uma estrutura de madeira, ela tem a combinação das duas, na vertical e na oblíqua. Porque a força da gravidade, como ela está inclinada, a ação da gravidade faz com que ela tenha uma ação oblíqua. Neste último caso, ocorre quando a direção do carregamento não coincide com um dos eixos principais, ou seja, x e y, como nós vimos inicialmente, de inércia da seção, como ocorre no caso de teças e ripas em telhados de duas águas, considerando as forças devidas ao efeito da gravidade. É isso que eu acabei de dizer. Você tem um aumento da CFC, para aumentar essa faz uma seção XY. Mas quando a cobertura é inclinada e a teça une, basicamente uma viga que une uma treliça a outra, que tem uma telha sobre ela, a ação da gravidade provoca uma ação oblíqua. No caso das vigas, devem ser verificados os estados limites últimos referentes aos seguintes aspectos: tensões normais à seção, na direção paralela às fibras, devido ao momento fletor. Tensões normais à seção, na direção paralela às fibras, devido ao momento fletor. É o que nós vimos lá na resistência, gente. Tensão é igual a M vezes C dividido pelo momento de inércia. Tensões tangenciais, devido à força cortante. Tensões desse elemento. Estabilidade lateral. Compressão normal às fibras. Efeito localizado que ocorre na região dos apoios ou em locais de aplicação de forças concentradas. Então você tem aqui, ele está chamando a atenção do efeito de compressão às fibras, mas nas regiões dos apoios. Os apoios são onde está apoiado nas colunas, lembra? Em vigas. Ou uma carga concentrada em um ponto qualquer da viga. Porque essa carga concentrada passa a ser agora uma carga normal às fibras. Mas você está analisando ela na compressão normal, na região de compressão ou de tração. Também devem ser verificados os estados limites de utilização relativos aos deslocamentos e vibrações. Se a peça tiver vibrações, analisar. Se tiver deslocamento, analisa-se.
Para peças fletidas, devem ser consideradas como vão teórico o menor dos seguintes valores. Para peças fletidas, fletio, tipo uma viga, vista lá em resistência. Então você considera para menor dos valores abaixo. Distância entre os eixos de apoio. Menor distância entre os eixos de apoio. Distância entre as bordas internas dos apoios, acrescida da altura da seção transversal da peça no meio do vão, não considerando acréscimo superior a 10 centímetros. Distância entre as bordas internas dos apoios, parte interna, acrescida da altura da seção transversal da peça no meio do vão. No meio do vão tem a seção transversal, você vai acrescentar nas extremidades, não considerando um acréscimo superior a 10%. Então você só pode acrescentar 10% ou 10 centímetros no máximo, que seja a altura da seção no meio do vão. Considera as bordas internas e rebate para verificação dos estados limites últimos. A tensão normal. A tensão normal vai ser tensão normal, valor de cálculo máximo de tensão de fricção, dividido pelo valor de cálculo de resistência à fricção, normal, valor de cálculo, e aí o FBD, está aqui FBD, valor de cálculo de resistência à fricção, é uma razão. Dividido por quem? Pelo momento, o módulo de resistência, que é esse módulo, é o momento de inércia dividido por aquele C, que é a distância da centroide até o ponto mais extremo da seção, dividido pelo o valor de cálculo. Isso tem que ser menor do que 1. Ou seja, essa relação aqui tem que ser menor do que 1. Menor e, no máximo, igual a 1. Então, esse é o critério de dimensionamento. Se for maior do que 1, você vai ter que voltar e fazer novos cálculos, você vai ter que mudar alguma coisa. Mudar a área, mudar a classe. E tem a tabela aqui que diz a resistência à compressão. Você vai ter que comparar aqui, 20. Resistência ao zeramento. Todas estão aqui. A tabelinha citada no item anterior está aqui. Verificação dos estados de limite últimos. Tensões normais. O modo de resistência W, que é o I sobre o YC, que a gente lá em resistência chama C, é determinado da forma usual a partir do momento de inércia da seção transversal e da distância da linha neutra, que neste caso passa pelo centroide da seção e conhecido como eixo X, às bordas comprimidas, que é a região comprimida e tracionada. Então, usa a região comprimida, já que está sendo a compressão. Então, está aqui, gente, tranquilo. De compressão e de tração. Você usa isso aqui para compressão e para a região de tração você usa. Dependendo da seção da viga, você vai ter um valor aqui. Se for uma seção retangular, vai ser iguais. Serão iguais essas duas expressões, porque o WC vai ser igual ao WT. Caso a seção não seja retangular, aí isso aqui muda. Que a centroide também muda. Dimensionamento de vigas. Você também tem essa seção aqui. Nas seções submetidas a momento fletor, cujo plano de ação não contém um de seus eixos centrais, flexão oblíqua, deve-se satisfazer a equação 4.10 e 4.11. Ou seja, essas equações aqui são para flexões oblíquas, ou seja, para vigas inclinadas longitudinalmente. Ou seja, o sentido longitudinal da peça está inclinado, ou seja,
Você tem uma inclinação, tem uma cobertura que tem uma inclinação, sei lá, de 25 graus, e você tem uma peça de madeira, que é uma viga, que nós chamamos de teça, que une a treliça 1 a treliça 2, pela ação da gravidade, do peso da telha, peso de ripa, peso de cabo, vai ser uma ação oblíqua. Então ela vai ser oblíqua, vai ser sujeitada obliquamente. Então usa-se essas expressões para fazer o dimensionamento dessas peças. Então veja que vocês vão usar isso lá quando for fazer treliças. Dimensionamento de vigas, aí tem verificação dos estados limites últimos, tensões de cisalhamento. Agora estamos focando para tensões de cisalhamento. Então, tensões de cisalhamento, ele diz que a tensão vai ser o valor de cálculo, que é esse sigma D, o valor de cálculo do esforço cortante, que é a força cortante, o S, que é o momento estático da parte de seção transversal, o momento estático de área, situado abaixo ou acima da posição do qual este momento estático de área é visto lá em resistência, certo? O momento de inércia e B é a base da peça. E isso tem que ser menor do que esse V, esse F de V0D. Então, esse coeficiente aqui tem um valor que vai dar isso aqui, na tabela 4.2. Então veja que vimos tensões normais de compressão de tração e agora tensões de desalhamento. A verificação dos estados limite últimos, tensões de desalhamento. Tem B, a largura da seção da peça, momento de inércia e ainda o valor de cálculo de resistência ao desalhamento paralelo às fibras. É o que dá na forma anterior. Só complementa. Quando forem aplicadas forças concentradas junto aos apoios, olha a informação, junto aos apoios, ocorre o efeito favorável da compressão normal às fibras, que aumenta a resistência da madeira ao cisalhamento, quando aumenta o cisalhamento nessa região. No caso, se a equação 4.12 e 4.13 não forem satisfeitas, pode ser feita redução dos esforços cortantes, atuantes até uma distância igual a 2 vezes a altura da viga, de acordo com a equação 4.14. Nessa expressão, o A, que vai ser dado no 4.14, a distância entre o ponto de aplicação da carga concentrada e o eixo de apoio. Então veja que ele vai estar mudando o ponto de aplicação para satisfazer. E esse azinho aqui, ele está mudando isso aqui. Bom ter uma figura aqui para esclarecer isso, né? Mas tem no livro, gente. Você acompanhar o livro, vê isso bem direitinho. Aí ainda diz, ainda faz essa recomendação. Quando existe uma variação brusca da seção transversal, como mostrado nas vigas entalhadas, as figuras mais adiante, ocorre uma concentração de tensões desse cisalhamento, sendo necessária uma majoração nos valores calculados da equação 4.13, que devem ser multiplicadas pelo fator H sobre H1, conforme especificado na equação 4.15, verá mais à frente. A altura útil remanescente deve ser superior a 75% da altura inicial da peça. Ou seja, essa relaçãozinha aqui, H, tem que ser 0,75 de H. E dá aqui a tensão desses alinhamentos, gente. Com essas observações aqui. Então você tem aqui, ó, a figura aqui, ó, tensões de alinhamento. Você tem, no caso, interna da viga, ó, interna até a outra, certo? Vigas com entalhes sendo H1, essa distância aqui, ó, e o H, a altura da peça como um todo, ou seja, é o corte que foi dado para esse apoio aqui. Então, esse H1 tem que ser maior do que 0,75 de H.
Então, essa altura H aqui, H1, tem que ser 75% ou mais do valor de H. Claro que aqui está exagerado, a escala aqui está quase meio a meio, né? Mas ele está fazendo referência a isso aqui, tá certo? Então, isso são para situações em que você faça aquela distância interna e aquele Hzinho que ele falou no meio da peça, tá? É esse H aqui. No caso de se ter H1 0,75 menor ou igual a 0,75, H menor, recomenda-se a utilização de parafusos verticais dimensionados à tração axial para a totalidade da força cortante a ser transmitida, ou o emprego de variações graduais da seção com missuras de comprimento não inferior a 3 vezes a altura do entalhe, conforme figura está aqui. Ou você usa um parafuso para segurar, ou você usa essa variação do comprimento aqui. Ó. Eu botou aqui 3 vezes aqui, ó. 3 vezes a altura, 3 vezes a diferença dessa altura aqui, você tem isso aqui. Variando gradualmente até chegar a H1. Quando esse H1 for menor ou igual. Quando ele for igual, está aqui. Ou um pouquinho menor. Não pode ser muito menor não, você tem que ser, certo? Isso para a ação do cisalhamento, gente. Ou você usa um parafuso, está aqui um parafuso para suportar todo o esforço desse cisalhamento da peça. São exceções que se tem para ser usado. Estabilidade lateral, como nós vimos. A norma brasileira não apresenta critério para a verificação da estabilidade lateral de vigas, indicando que isto deve ser feito por teoria, cuja validade tenha sido comprovada experimentalmente. Então, não dá, mas olha, se tem uma teoria que foi experimentalmente comprovada, pode ser usado. Entretanto, permite a dispensa da verificação da segurança em relação ao estado limite último de estabilidade lateral, nos casos de vigas de seção transversal retangular, de largura B e altura H, medida no plano de atuação do carregamento, desde que sejam satisfeitas as seguintes condições. Aí dá dá duas ressalvas. As rotações nas seções extremas, o apoio da viga estão impedidas, então não há rotação. Comprimento L, definido como distância entre pontos adjacentes da borda comprimidas, com deslocamento laterais impedidos, apoio de vigas e pontos de travamento lateral, se existentes, atende às seguintes condições. Essas condições aqui, ó. Aquilo que ele falou anteriormente tem que atender essas condições. Certo? E aqui você faz por isso aqui, você usa a tabela 4.6 dado lá atrás. E que dado que está aqui, a 4.6 está aqui. Essa menção já foi feita aqui. Então você faz essas verificações para usar a condição anterior. A estabilidade lateral, para peças em que ocorre a condição de equação da equação 4.18, também se dispensa a verificação em relação à estabilidade lateral, desde que o valor máximo de cálculo das tensões de compressão, faltou um aqui, satisfaçam as equações 4.19 e 4.7. Então, 4.19 e 4.7. Sem satisfazer as duas, tem que voltar lá na 4.7 e fazer também a verificação. Então, esse é uma estabilidade lateral para peça em que ocorre a condições da equações 4.18. Que foi vista antes. Compressão normal às fibras.
A verificação da compressão normal às fibras deve ser feita quando são aplicadas forças concentradas na direção normal às fibras, distribuídas em pequenas regiões da peça. Esta situação ocorre, geralmente, na região de apoio das vigas ou de treliças e na eventual aplicação de uma força concentrada com valores elevados em vigas. Então veja que está falando aqui de compressão normal às fibras. E ele ainda faz uma ressalva no texto. Ocorre nos apoios das vigas ou treliças, realmente está apoiada nos pilares, ou os pilares são apoios. Ou em vigas onde por acaso tem uma carga concentrada. É onde ocorre isso aí. Então o caso aqui, certo? Ele dá um exemplo aqui, compressão normal às fibras. Tem longitudinal, uma vista lateral, um corte, e aqui tem uma carga aqui concentrada. Então, aí você faz tensão normal de compressão, normal 90 graus, quem? F de D, a área, sem ser menor ou igual ao FC de 90. Você faz esse cálculo aqui teórico que tem que ser menor do que lá, para a classe da madeira. Tem que ser menor ou igual. Eu botaria menor. Ele dá os valores aqui da fórmula, que são o valor de cálculo da tensão atuante da compressão, o valor de cálculo das forças aplicadas na direção, o A é o B sobre a área da aplicação da força, você tem a barrazinha lá da aplicação da força, tem a lambda, o valor de cálculo da resistência na direção normal à fibra, dada em função da resistência do cálculo da compressão paralela às fibras. Então você tem aqui, e é dado a compressão normal, porém é em função da compressão paralela às fibras. Então essa é a expressão que vai ser usada. Compressão normal às fibras. Compressão normal às fibras, você tem aí aquele αn, está aqui o valor para cada situação. 1 centímetro, 2, 3, 4, vai até 15 centímetros, certo?